Será que realmente existe algum bruxo que tenha o sangue inteiramente mágico? Como surgiu a ideologia de sangue puro na comunidade mágica? E o que é o Diretório Puro Sangue e as Sagradas 28? Na aula de hoje nós vamos aprender tudo isso. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Professor de Hogwarts. Lumos Maxima! E aí, turma! Professor de Hogwarts aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hoje nós teremos uma lição da matéria de História da Magia. Vamos aprender sobre a origem do ideal de sangue puro e sobre as Sagradas 28. Já ouviram falar das Sagradas 28? Pois é, ao longo da nossa aula nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Mas vamos lá, sangue puro é um termo utilizado por alguns grupos da comunidade mágica para designar famílias ou pessoas sem qualquer ascendência trouxa, ou seja, sem um pingo de sangue não mágico. Esse conceito de sangue puro é frequentemente associado a Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores de Hogwarts, cuja repulsa por admitir alunos de origem não mágica provocou um rompimento com os outros fundadores e, consequentemente, a saída de Slytherin da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A visão de Slytherin de que bruxos de sangue puro eram melhores do que bruxos nascidos trouxa, mesmo na época dele, era uma visão que a maioria das pessoas não tinha. A história da magia aponta que os nascidos trouxas eram bem aceitos na comunidade mágica em geral e eram vistos como excepcionalmente talentosos, ganhando até o apelido carinhoso de Mag-Bobs. Esse apelido quer dizer que era como se a magia surgisse do nada nos nascidos trouxas. Porém, isso era apenas uma figura de linguagem, porque como nós aprendemos em aulas anteriores, a magia vem pelo gene mágico. Ela não surge absolutamente do nada. Vejam o caso da Hermione, por exemplo. Ela era bruxa nascida trouxa, ou seja, os pais dela não eram bruxos. Porém, isso não significa literalmente que a magia surgiu do nada na Hermione. Isso significa que em algum ponto da árvore genealógica dela, algum membro da família foi bruxo. Ou seja, algum antepassado da Hermione, mesmo que extremamente distante, possuía o gene mágico. Em todo caso, o fato é que a história da magia aponta que por volta do ano 100 d.C., bem antes de Hogwarts ser fundada, trouxas e bruxos se davam super bem. É sabido que bruxos ajudaram líderes políticos e religiosos da época, contribuindo em governos e até em guerras usando a magia. Mas aí, conforme os séculos foram passando, essa boa relação foi por água abaixo. Quando a gente chega no século X, bem na época que Hogwarts estava começando, a situação para quem era bruxo estava bem complicada. O cenário agora já era de um momento muito infeliz para quem praticava magia. Era uma época de muita perseguição e violência contra os bruxos. E era por isso que Slytherin afirmava não confiar em trouxas e nascidos trouxas. Então, além de achar que os bruxos eram uma raça superior, Slytherin também não confiava em nascidos trouxas por causa de todo o histórico de violência e perseguição dos trouxas contra os bruxos. E era também por isso que ele queria que Hogwarts ensinasse apenas pessoas inteiramente mágicas. Com todo esse cenário caótico de perseguição, os bruxos então criaram o Estatuto Internacional de Sigilo, que era uma lei do mundo bruxo que foi assinada pela primeira vez em 1689 e estabelecida oficialmente em 1692. O estatuto foi estabelecido pela Confederação Internacional de Bruxos para proteger a comunidade bruxa dos trouxas e esconder sua presença do mundo em geral. Então, após a efetivação do Estatuto Internacional de Sigilo, em 1692, os bruxos passaram a se esconder voluntariamente dos trouxas. E com isso, a dinâmica na comunidade mágica mudou drasticamente. O casamento entre bruxos e trouxas, que antes era algo comum, despencou para os menores índices já registrados. Isso porque os bruxos agora tinham receio de que tais uniões pudessem levar à descoberta do mundo mágico e, por consequência, a sérias violações legais. Porém, ao longo dos anos, a quantidade de casamentos entre bruxos e trouxas voltou a crescer, alcançando um nível normal, mais parecido com o que era antes do Estatuto de Sigilo, e diferentemente do que muitos pensavam, isso não fez com que o mundo bruxo fosse descoberto. Inclusive, no livro The Philosophy of the Mundane, Why the Muggles Prefer Not to Know, o que em português seria algo como A Filosofia do Comum, Por que os Trouxas Preferem Não Saber, o professor Mordicus Egg
diz que os trouxas apaixonados quase nunca entregam seus maridos ou esposas bruxos e bruxas, mesmo depois de terminarem seus relacionamentos, se for o caso. Além disso, o professor Egg também diz que um trouxa que tenta dizer que o ex é um bruxo ou bruxa acaba sendo motivo de piada na sua própria comunidade. Contudo, com os bruxos tendo de viver escondidos dos trouxas num clima de total incerteza, medo e muita mágoa, o ideal de puro sangue começou a atrair mais gente. De modo geral, quem era supremacista puro sangue também era contra o Estatuto Internacional de Sigilo e defendia que a comunidade mágica deveria entrar em guerra contra a comunidade não mágica. Cada vez mais via-se grupos de bruxos que acreditavam e diziam que se casar com alguém sem magia era motivo de vergonha, que era algo antinatural, que sujava o sangue mágico. E é daí que surge o termo sangue ruim, que, como Rony Weasley bem ensinou em Harry Potter e a Câmara Secreta, era o pior nome para alguém que nasceu trouxa, que não tem pais bruxos. Era praticamente a coisa mais ofensiva que alguém podia dizer ao se referir a um nascido trouxa. E o irônico disso tudo é que algumas famílias bruxas, como os Gaunt, por exemplo, acabaram se casando entre eles mesmos porque queriam ter a certeza de que seu sangue continuaria puro. A ironia é que enquanto eles achavam que estavam fortalecendo sua família por causa do chamado sangue puro que possuíam, na verdade eles estavam enfraquecendo, causando neles mesmos instabilidade mental e até mesmo fraqueza física. Vários livros duvidosos que apareceram por volta do início do século XVIII, ou seja, no início dos anos 1700, e que pegavam ideias dos textos do próprio Salazar Slytherin, falavam de alguns sinais de status de sangue que mostrariam que alguém era puro sangue de verdade. Esses livros diziam que tais sinais incluíam mostrar poder mágico antes mesmo de fazer 3 anos de idade, ser precocemente talentoso ao voar numa vassoura, ou seja, antes dos 7 anos de idade, não gostar ou ter medo de porcos e de quem cuida deles, porque o porco é visto pela comunidade mágica como um animal particularmente não mágico e difícil de encantar, ser resistente a doenças infantis comuns, ser fisicamente atraente e não gostar de trouxas desde bebezinho. Vejam só que absurdo. De qualquer forma, estudos sucessivos produzidos pelo Departamento de Mistérios provam que esses supostos sinais de status de sangue puro não têm base em fatos. Esses sinais são apenas um monte de mentira e preconceito refletindo aquilo que as famílias supremacistas pensavam e sentiam. Acredito que a supremacia de puro sangue teve seu ápice por volta de 1930, quando um diretório de sangue puro surgiu na Grã-Bretanha. Embora esse diretório tenha sido publicado anonimamente, acredita-se amplamente que ele foi feito por Cantankerous Knot. Esse texto listava o que, na opinião do autor, eram as únicas famílias que verdadeiramente tinham um sangue puro. E como no total a lista trazia 28 famílias, ela ficou conhecida como as Sagradas 28. A lista incluía as seguintes famílias: Abbott, Avery, Black, Bulstrode, Burke, Carroll, Crouch, Foley, Flint, Gaunt, Greengrass, Lestrange, Longbottom, Macmillan, Malfoy, Knott, Ollivander, Parkinson, Prewood, Rosier, Roll, Selwyn, Shacklebolt, Shaffick, Slughorn, Travers, Weasley e Yaxley. O curioso é que algumas dessas famílias fizeram questão de protestar contra a inclusão delas na lista, dizendo que elas tinham sim trouxas entre seus antepassados e que isso não era motivo de vergonha para elas. Os que mais demonstraram indignação nesse sentido foram os membros da numerosa família Weasley, que apesar de estarem ligados a quase todas as famílias bruxas antigas da Grã-Bretanha, também tinham muito orgulho de suas raízes trouxas. Essa manifestação pública dos Weasleys fez com que eles fossem chamados de traidores do sangue pelos supremacistas e defensores da doutrina de sangue puro. Mas enquanto os Weasleys e outras famílias protestavam por terem sido colocadas nessa lista, por outro lado, um número ainda maior de famílias protestava por não terem o nome delas incluída na lista. No fim das contas, turma, é como Rony Weasley disse uma vez: o fato é que a grande maioria dos bruxos é mestiço. E essa coisa de sangue puro é uma grande besteira criada por bruxos preconceituosos e supremacistas. E o fato de os bruxos serem mestiços deveria ser um motivo de alegria, porque a verdade é que se eles não tivessem se casado com trouxas,
eles teriam desaparecido da Terra por completo. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? O que vocês mais gostaram de aprender? O que vocês pensam sobre esse ideal de puro sangue? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam que agora vocês podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral na próxima quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília. Classe dispensada. Fui! Accio Nox.